paz do Senhor, juvenis, eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o Vitor. Paz do Senhor, juvenis, meu nome é Natália. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Cristina. Nós falamos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, nós estamos em Cariacica, no Espírito Santo, Brasil, e queremos já de antemão saudar todos os nossos visitantes. E vamos aproveitar esse momento para comentar, curtir esse vídeo, se inscrever e ative as notificações. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Muito bem, nós estamos aqui nessa lição de número 5. Nesse trimestre nós estamos falando de vários personagens bíblicos e hoje nós vamos falar especificamente de Sansão e também sobre o livre-arbítrio no plano divino. Então, juvenis, para começar nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor possa estar aqui conosco nessa aula, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor, para que nós entendamos tudo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, juvenis, o meu nome é Vitória e hoje eu tô aqui para fazermos a leitura bíblica, que se encontra em Juízes 13, do 1 ao 7. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, não tinha filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Tchau! Glória a Deus, juvenis. Muito bem, nós vamos nessa lição, então, entender o propósito do voto nazireu no nascimento de Sansão. É algo muito legal. Outra coisa também que nós vamos ver nessa lição é identificar os tropeços contínuos, a frequência na vida que Sansão viveu. E também nós iremos mostrar a realidade, que é muito importante isso, do princípio do livre-arbítrio. Bom, Sansão foi um homem israelita, filho de Manoá da tribo de Dan. A sua história é cantada no livro de Juízes. Sua mãe era estéril e Deus enviou um anjo para avisá-la de que ela teria um filho nazireu e que ele daria início para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Muito legal, você falou aí uma palavra muito interessante, que é nazireu. Você sabe o que é nazireu? Estamos aqui com a Duda. Duda. Você sabe o que é o voto do nazireu de Deus? Sim, é quando uma pessoa, ela é separada, questão de conduta mesmo. Como Sansão ele tinha o voto nazireu e não poderia fazer coisas que na época eram comuns, como beber, cortar o cabelo, tocar em coisas imundas. Mas ele não poderia porque ele era nazireu, então ele era separado para ser santificado a Deus. Estamos aqui com a Bárbara. Bárbara. Você sabe o que era o voto do nazireu de Deus? Então, é quando a pessoa fazia um voto com Deus, como, por exemplo, Sansão, que ele não podia raspar a cabeça, não podia beber vinho e se envolver com mulheres do mundo. Glória a Deus pela participação dos nossos juvenis aí. Então veja bem, exatamente isso, era um voto especial, ser nazireu era um voto muito especial de consagração a Deus, no qual a pessoa se dedicava totalmente ao Senhor por um tempo determinado, ou em alguns casos, como foi na vida de Sansão, por toda a sua vida. Então isso é ser nazireu de Deus. Nazireu, uma pessoa que possui um voto especial de consagração a Deus. E é muito legal isso que a Natália trouxe pra gente, que a mãe de Sansão era uma pessoa estéril e ela passa a gerar quando o anjo aparece pra ela. E aí esse anjo não aparece e fala apenas que ela vai ter um filho, ela vai ter um nazireu, uma criança separada. E para ser nazireu, pastor, não pode ser de qualquer forma. Tinha toda uma ordem a ser seguida. E era só Sansão seguir essa ordem. Meus juvenis, prestem muita atenção quando um pai,
uma mãe, quando o avô, o seu responsável, te dá ordens para seguir. Porque Sansão tinha ordens de Deus e Deus passou essas ordens para os seus pais. Mas Sansão não seguiu como deveria as ordens dadas por Deus através de seus pais. E é tão bom ver isso, os pais consagrando seus filhos, porque aqui nós vemos os pais de Sansão consagrando Sansão. Ele foi separado e ele foi orientado pelos pais para seguir o que Deus tinha falado com eles. E é tão importante a postura dos pais de consagrarem Sansão, porque ele fez aquilo que deveria fazer, pelo menos começou bem. E Sansão, ele não era só uma resposta de oração da mãe dele. Sansão era uma resposta de oração do povo, que já vinha sendo humilhado. E Sansão era a resposta de um povo, não era só da sua família, só do seu pai, de sua mãe. Então, Juvenil, abre os seus olhos aí, fiquem atentos no que você vai ouvir sobre essa lição, porque vai falar muito no seu coração. Sansão foi um líder escolhido por Deus, mas ele acabou se desviando. Ele escolheu uma vida cheia de contradições daquilo que ele foi ensinado para ser. Uma outra coisa muito interessante também na vida de Sansão é a sua força. Ele tinha uma força fora do comum. E por falar em força, Vitor, para que serviu toda aquela força que Sansão tinha? Sansão, ao decorrer de sua vida, teve vários feitos, tanto os bons quanto os ruins. Ele cumpriu parcialmente seu propósito de libertar o povo de Israel dos filisteus. Ele também foi juiz do seu povo no seu tempo e no final ele se arrependeu de toda sua desobediência, da sua soberba durante a sua vida. Sua força fez com que ele se ensoberbecesse e usasse a sua força para o mal, não só para o bem, que era o propósito de Deus para a vida dele. E também, das coisas ruins que ele fez, uma delas foi ter se envolvido com pessoas erradas, que levaram ele para um mau caminho. Ele foi soberbo, desobediente. Essas pessoas influenciaram ele a fazer coisas que, em hipótese alguma, um nazireu poderia ter feito. E o pior de tudo, Sansão abusou do livre-arbítrio que Deus deu para nós. Muito bem, Juvenis, que tal sermos orientados de uma forma que não pratiquemos os mesmos erros de Sansão? Olá, Juvenis. Pense um pouco sobre Sansão. Sansão escolheu não ouvir seus pais. Sansão achava que ele era forte o bastante e ele era o homem mais forte do seu tempo. Ele era o Hércules dos judeus, uma força poderosa do Espírito Santo. Mas ele foi uma tragédia, porque apesar de ser poderoso, de ser forte, ele deixou de ouvir os bons conselhos de seu pai e dos mais velhos do seu tempo. Ele deixou-se levar pelos conselhos dos mais novos. Ele amou o mundo, ele foi se envolver com mulheres que não amavam a Deus. Ele amava viver entre os filisteus, gostava das mulheres dos filisteus e o seu fim foi uma tragédia. Sansão é um aviso para mim e para você do perigo de eu e você amar o mundo. O mundo é traiçoeiro, como Dalila traiu Sansão. O mundo seduz os crentes para que eles percam o Espírito Santo, para que o Espírito Santo saia de nós, já que nós vamos para o mundo e o amor de Deus não pode estar em nós se nós amarmos o mundo, porque Deus é inimigo do mundo. Então Sansão é um lembrete de que eu e você devemos amar a Deus e odiar as coisas do mundo. Deus abençoe você. Graças a Deus, Juvenis. Então, veja, nós estamos aqui no terceiro ponto, que fala que Dalila foi só mais um passo para o abismo. Muito bem, Dalila, na verdade, foi uma armadilha para Sansão, porque ela representava mais do que uma mulher atraente, uma mulher bonita. Ela simbolizava, querido Juvenis, a estratégia do inimigo, ou seja, dos inimigos de Israel, os filisteus. E aí, essa estratégia era destruir aquilo que Deus havia levantado como juiz e como libertador, que era Sansão. E
esse episódio nós sabemos, está registrado em Juízes capítulo 16. Agora veja, Juvenis, Dalila soube usufruir da emoção de Sansão. Dalila conquistou primeiro a confiança de Sansão com palavras doces, manipulando o coração de Sansão, manipulando o sentimento de Sansão. Ela insistiu repetidas vezes até que Sansão, cansado e pressionado pelas palavras doces de Dalila, abrisse o seu coração. Ou seja, ele abriu o seu coração para uma pessoa que ele não deveria abrir. Uma outra coisa espiritualmente é que Dalila foi um canal de distração, ou seja, foi um canal de ruína para Sansão. Ao entregar o segredo a Dalila, ou seja, o seu segredo de Nazireu, Sansão abriu mão da sua consagração. Ele abriu mão da aliança que ele tinha com Deus. Dessa forma, então, ele cai também espiritualmente, ou seja, a estratégia emocional e depois espiritual. É verdade, pastor. Sansão não vigiou nada com Dalila. Sansão já tinha passado algumas provações antes e ele continua ali sem vigiar. Aí eu te faço uma pergunta, Juvenil. Qual é a proximidade segura para eu estar do pecado? É não estar perto de jeito nenhum do pecado. A revista traz até um exemplo sobre a distância de um abismo. Qual é a distância que eu tenho que estar? É longe dele. Não existe métodos. Então o pecado é a mesma coisa. Se tem algo que te atrai os seus olhos, se tem amizades que você sabe que não convém você estar, então, por que estar próximo dela? Nós precisamos orar por pessoas que não estão junto conosco em Cristo Jesus. Mas eu não preciso estar com ela todos os dias. Então, Juvenis, abre os seus olhos espirituais. Você precisa estar com os olhos focados na cruz. Então, Dalila fez Sansão dormir no seu colo, ou seja, uma imagem simbólica, uma imagem correta de como Sansão adormeceu no colo, ou seja, ele adormeceu espiritualmente no colo, ele relaxou num terreno inimigo. Ele não deveria ter feito isso. Seu cabelo foi cortado, sua força desapareceu, então ele foi capturado, e depois que ele foi capturado, ele ficou cego, porque eles furaram o olho de Sansão, e depois disso ele foi muito humilhado. Então Sansão caiu não apenas por causa da Dalila, mas porque ele ignorou os alertas espirituais juvenis. Dalila foi uma armadilha, mas Sansão escolheu caminhar até Dalila, mesmo sabendo dos seus riscos. Por isso, vocês precisam estar atentos daquilo que são oferecido a vocês. Então presta atenção, juvenis. Mesmo uma pessoa ungida, porque Sansão era ungido, era nazireu, que despreza a santidade, que despreza a vigilância, ela se torna vulnerável. E até o mais forte, até o crente mais forte, pode cair e se afastar e perder a consagração e perder uma vida de santidade com Deus. Olá, juvenis! Vamos caminhar pela história? Meu nome é Tainara e eu quero convidar você a imaginar como seria viver num tempo que não existia leis claras, pessoas firmes, nenhum direcionamento do que é certo e o que é errado. E cada um fazia o que queria. Pois bem, essa era a realidade de Israel no tempo de Sansão. A Bíblia resume assim: naqueles dias não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. Juízes 17:6. Esse foi um dos períodos mais caóticos da história de Israel. Depois deles terem sido libertos do Egito e terem conquistado a terra prometida, o povo começou a se esquecer do seu próprio Deus. Trocaram o Deus verdadeiro pelos deuses dos povos vizinhos. Eles começaram a participar de rituais pagãos, construir altares para seus ídolos e sacrificar em lugares onde Deus já havia expressamente dito que era proibido. A corrupção se espalhou por todas as áreas. Haviam líderes descomprometidos com a justiça, famílias divididas por disputas de terras e vinganças pessoais, idolatria pública e privada em praticamente todas as tribos. O povo insistia em fazer alianças políticas e matrimoniais com pessoas de outros povos que o Senhor Deus já havia proibido. E muitos israelitas começaram a se aliançar com os filisteus e a aceitar a sua cultura matrimonial e de adoração a deuses estranhos. E é nesse cenário que Deus levanta os seus juízes. Mas
Não pense em juízes como vemos hoje. Homens e mulheres doutos que ficam sentados em seus tribunais com seus ternos, julgando as pessoas conforme a lei de um determinado país. Não é isso. Diferente desses, esses juízes eles eram guerreiros, libertadores de suas épocas. Profetas levantados pelo próprio Deus para endireitar a sua nação. Dentre eles, Sansão. Sansão nasceu de uma promessa. Desde o ventre, ele foi separado por Deus para ser nazireu, alguém consagrado com votos especiais. Primeiro, não podia cortar o cabelo. Segundo, não podia em nenhuma hipótese beber bebidas alcoólicas, o vinho daquela época. Terceiro, não podia tocar em coisas mortas. Ele foi chamado para começar a libertar os israelitas das mãos dos filisteus, que era o povo opressor dos israelitas naquela época. Mas mesmo com um plano tão grandioso e um chamado extraordinário, Sansão decidiu andar com o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. Ele se envolveu com mulheres estrangeiras que seguiam outros deuses, se aproximou dos filisteus que oprimiam seu povo, brincou com os limites do seu chamado e desobedeceu todas as orientações claras de Deus. Isso nos ensina uma lição séria. Ser escolhido por Deus não anula o nosso livre-arbítrio. A promessa é real, o propósito é poderoso, mas o resultado depende das nossas escolhas diárias. Sansão foi forte diante dos inimigos, mas fraco diante das tentações. Ele derrubou portões de cidade, matou o leão com a mão, derrotou exércitos, mas tropeçou no que parecia pequeno: relacionamentos errados, impulsos descontrolados e autoconfiança excessiva. Assim era Sansão. Mas e você? Está vivendo de acordo com o que parece certo aos seus próprios olhos? Ou está buscando fazer o que é certo aos olhos de Deus? Sansão é mais do que uma aventura de força, é um alerta. Porque no tempo dos juízes, assim como hoje, viver sem direção pode te levar a desperdiçar o propósito pelo qual você nasceu. E a gente vê que Sansão, ele não ficou cego no momento que os filisteus arrancaram os seus olhos. Ele começou a ficar cego nos primeiros passos errados que ele foi dando. Sansão abriu mão, ele desconsiderou os conselhos dos pais. Quais são os conselhos dos seus pais que você tem desconsiderado? Quais são os conselhos? Já parou para pensar nisso? Você, juvenil, precisa considerar o que os seus pastores têm falado com vocês. Deus havia dito para Sansão não tocar em coisas imundas, ele não poderia tocar. E Sansão já começa a quebrar os princípios desde o início. Sansão, quando mata o leão, que ele volta, tinha o quê? Tinha mel, e ele toca nesse mel, ele toca e come, quer dizer, tocou em algo imundo. E aí ele começa a quebrar princípios. Então ninguém cai de uma vez, vai quebrando o que parece ser pequenos princípios. Sansão também fez um banquete, e os banquetes na época eram regados de vinho, quer dizer, Sansão queria ser como os outros jovens da época também. Ah, se tá indo pra balada? Eu também vou. Ah, estamos sentando em barzinho? Eu também vou sentar. Sansão era diferente, assim como você, mas ele preferiu se misturar. E não se esqueça, juvenil, um abismo puxa outro abismo. E como sabe o Provérbios já nos adverte, quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. E uma das partes mais tristes de Sansão é quando ele percebeu que o Espírito Santo de Deus já não estava mais com ele. E Sansão tinha promessas de Deus, e devido à sua desobediência, ele deixou de viver promessas de Deus. Muito bem, juvenis, e por falar em promessa, existe uma frase aí que é muito famosa no nosso meio. É a seguinte: quem tem promessa de Deus não morre. Então, Natália, essa frase é verdadeira? Então, juvenis, se a gente observar de acordo com a Bíblia, essa afirmação não é verdadeira. Por quê? A história de Sansão, ela nos mostra que, de acordo com as nossas ações, as nossas escolhas, se elas não estiverem de acordo com a de Deus, nós não veremos a nossa promessa ser cumprida em nossa vida. Muito bem, Natália, e dentro
disso, nós vamos ver sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana sobre o livre-arbítrio. Muito bem, a responsabilidade humana, a responsabilidade que nós temos, mostra que nós somos pessoas moralmente responsáveis. Cada juvenil tem que ser responsável pelas suas decisões. Mesmo sendo Deus soberano, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, Ele permite que o homem exerça o livre-arbítrio sem que isso anule os seus planos. Então veja, Deus guia a história, sim, tudo está nas mãos de Deus, sim, mas você, juvenil, é responsável pelas suas escolhas. Então você precisa fazer as escolhas corretas, usar o livre-arbítrio de forma correta para que o seu futuro seja uma bênção e seja aprovado por Deus. Então, pastor, como você, juvenil, pode aplicar essa verdade do livre-arbítrio em nossas vidas? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos seguir os conselhos de Deus. Nós devemos também ouvir a palavra dos nossos pastores, porque o nosso coração é enganoso. Ele vai nos levar por caminhos que Deus não se agrada, porque é da carne. Mas nós devemos também estar ligados no Espírito, que Ele vai nos instruir a seguir o caminho reto. Em Gálatas capítulo 5, vai nos ensinar que nós devemos andar no Espírito e não na carne. Porque se nós andarmos na carne, nós não vamos cumprir a vontade de Deus. E viver os propósitos de Deus, juvenil, não basta apenas olhar e achar tudo lindo, não. Tem que estar disposto a viver. Eu preciso também querer viver. Sansão recebeu a unção da parte de Deus, mas ele não honrou essa unção. Então, o que você tem recebido da parte de Deus, juvenil? Será que você está honrando aquilo que Deus tem colocado para você fazer? Graças a Deus, juvenis. Então, concluindo essa lição, eu quero dizer o seguinte para vocês, que não adianta vocês receberem promessas de Deus, palavras proféticas, se vocês não agirem de acordo com a vontade de Deus. Porque o Senhor busca, juvenis, aqueles que realmente o amam e obedecem a sua palavra. Ou seja, aqueles que têm um coração voluntário e fiel a Ele. Então veja, juvenis, as suas atitudes, o seu comportamento condiz com a força que você tem da sua fé e condiz na expectativa que você tem das promessas de Deus na sua vida. E agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Ana Sofia e chegou a hora do quiz. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual foi a missão de Sansão ao nascer segundo a orientação do anjo do Senhor? Letra A. Liderar o povo de Israel na reconstrução do templo. B. Ensinar aos israelitas sobre o voto de Nazireu. C. Ser um sacerdote em Jerusalém. D. Livrar Israel da opressão dos filisteus. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra D.
livrar Israel da opressão dos filisteus. Pergunta de número 2. O que era o voto de Nazireu assumido por Sansão? A. Um pacto de consagração com regras específicas desde o nascimento. B. Um compromisso temporário com ofertas e jejuns. C. Um estilo de vida adotado por todos os juízes de Israel. D. Uma promessa de não usar armas para defender o povo. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra A. Um impacto de consagração com regras específicas desde o nascimento. Pergunta de número 3. Qual atitude de Sansão mostrou desobediência ao voto de Nazireu? A. O uso de força contra animais selvagens. B. A recusa em aceitar a liderança de outros juízes. C. A escolha de uma esposa da tribo de Judá. Ou D. Tomar mel de um cadáver e se relacionar com Dalila. E mais uma vez, tempo na tela. E mais uma vez, o tempo acabou. E a resposta correta é a letra D. Tomar mel de um cadáver e se relacionar com Dalila. Pergunta de número 4. Segunda lição, o que representou a cegueira de Sansão antes mesmo de perder a visão física? A. O medo da morte e da solidão. B. Sua incapacidade de reconhecer seus inimigos. C. A falta de apoio de sua família. D. Sua desobediência espiritual e afastamento de Deus. Tempo na tela. Se você colocou a letra D, sua desobediência espiritual e afastamento de Deus, você acertou. E estamos chegando ao fim do nosso quiz. Quinta e última pergunta. O que aprendemos com a história de Sansão sobre as promessas de Deus? A. Que podem ser anuladas se vivermos fora da vontade de Deus. B. Que dependem da aprovação dos líderes espirituais da época. C. Que só se cumprem na vida de pessoas fortes e carismáticas. Ou D. Que elas são garantidas independente de nossas escolhas. Tempo na tela. A resposta correta é a letra A. Podem ser anuladas se vivemos fora da vontade de Deus. E esse foi o quiz de hoje. Tchau, juvenis! Então vamos orar para encerrarmos a nossa aula, Juvenis. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco de Ti. Que essa palavra possa tocar e ela possa frutificar em nossos corações. Venha nos guardar, nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, juvenis! A paz, Juvenis! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Bom, muito bom isso. Nazireu. Nazireu é um nome indicado. É uma pessoa. Peraí, volta aí. Que Sansão tinha? Como todos sabemos, Sansão teve grandes feitos ao decorrer de sua vida. Ele... Aí, pastor. Para de olhar pra mim. Tá. Já olhou uma vez, chega, olha tudo pra lá. Tá. Bom, Nazireu... Como todos sabemos, Moisés teve... Moisés? Nossa, perdão, e aí eu fui longe. Eu achei que ele ia falar alguma coisa. Eu tô com Moisés na cabeça desde que eu comecei a ler isso aqui. Vai lá. Ah, não. Conta isso, pessoal. Nazireu. A fazer coisas que, em hipótese alguma, o narizeu. E Davi. Ih, Moisés, Davi, Sansão. Tá vendo aí? Lucas. Nazireu é o nome utilizado de uma pessoa escolhida por Deus.
Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?